Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou agora, segunda-feira à noite, dia 5 de junho, a nona rodada do Brasileirão. E terminou com uma goleada do Flamengo em cima do Vasco por 4-1. E olha que deu pena, hein? Deu pena. Primeiro tempo do jogo, o Flamengo abriu 4-0. No segundo tempo, o Flamengo largou. O Vasco teve um pênalti daqueles que o árbitro não viu em campo, que o VAR anota e tal. Enfim, descontou com o Jair, mas o Flamengo atropelou o Vasco. A ponto do torcedor do Vasco, em sua maioria, sair e ir embora, né? Do estádio do Maracanã no intervalo. E no fim do jogo, a torcida uniformizada já estava lá em São Januário aguardando o ônibus do Vasco para cobrar. Tô achando que o Maurício Barbieri vai ser demitido. Alguma coisa vai acontecer, porque realmente foi uma sonora goleada. Goleada que faz o Flamengo entrar novamente no G6 e o Vasco continua na zona do rebaixamento, caiu uma posição, hein? Situação bem confusa. Essa rodada também foi uma rodada em que o Botafogo, o líder Botafogo, perdeu do Atlético Paranaense. No meio de semana já tinha sido eliminado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Chegou final de semana, jogou na Arena da Baixada, perdeu outra vez, agora pelo Brasileiro, mas não perdeu a liderança. O detalhe é que o Palmeiras sim, atropelou também o Coritiba e aí colou de novo. Aquela gordurinha que tinha já não tem mais. Agora é 21 pontos do Botafogo contra 19 do Palmeiras. O Grêmio ganhou de São Paulo. São Paulo saiu do G4 e não conseguiu ficar no G6. São Paulo deu uma desabada, foi para a oitava colocação. O Grêmio entrou pela primeira vez no G4. O Galo tá lá. O Fluminense também ganhou e voltou para o G6. Enfim, temos 3 cariocas, um paulista, um mineiro e um gaúcho no G6 da Libertadores. Na zona do rebaixamento, continuam os quatro que já estavam. Goiás, que perdeu em casa. América, que venceu o Corinthians. Subiu uma posição, mas continua por lá. O Vasco, agora 19º. E o Coritiba, Lanterninha, que não abandona lá de jeito nenhum. Enfim, vamos falar sobre os 10 jogos dessa nona rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes de mais nada, convido vocês a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar. Ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado. Já fiz da Série B, estou fazendo da Série A, depois vem a Série C, vem a Série D, tudo para você lá, ok? Vamos fazer aquilo que a gente faz sempre, troca uma ideia, dê o seu like, para a gente ficar batendo papo sempre a cada rodada do Campeonato Brasileiro nas suas 4 divisões. Bom, vamos lá. Vamos começar com o líder Botafogo, que no meio de semana foi eliminado na Copa do Brasil. Foi eliminado na Copa do Brasil, vai concentrar agora as suas atenções aí em Sul-Americana e no próprio Campeonato Brasileiro. Mas, além de ser eliminado pelo Furacão, foi jogar com o Furacão que tinha eliminado e lá em Curitiba, lá na Arena da Baixada, com quase 19 mil pessoas, num jogo até equilibrado, né? Claro que é sempre difícil jogar com o Atlético Paranaense em Curitiba, até porque é o seu alçapão, também é gramado sintético, não é todo mundo que acostuma assim, mas o Atlético, com um golaço do Alex Santana, logo aos 41 minutos do primeiro tempo, estava quase morrendo ali o primeiro tempo, o jogo equilibrado, com chance dos dois lados, o Alex Santana, mas acertou uma sapatada, um golaço de fora da área, fez 1-0, e aí o Botafogo, que já tá ali, né, nos duelos com o Atlético Paranaense, sendo chamado até de freguês, foi eliminado na Copa do Brasil e perdeu no Campeonato Brasileiro. Derrota que não afetou a liderança. Segue na liderança com 21 pontos, mas agora uma rodada o Palmeiras já pode, um tropeço agora e uma vitória do Palmeiras já pode passar de mão, trocar de mãos essa liderança. Botafogo líder, 21 pontos, e o Atlético Paranaense subiu 4 posições, hein? É o 7º colocado, não voltou para o G6, mas tá ali, né? Tá ali, tá flertando com o G6, tá bem também ali na Copa do Brasil, foi para as quartas de final, também tá ali na Libertadores brigando, enfim, o Atlético está fazendo uma grande temporada. Do Botafogo líder com 21, agora o Palmeiras, que continua vice-líder, mas agora coladinho, 19 pontos. Verdade que, na teoria, a gente sabia que o Palmeiras pegaria um time fraco, que era o Lanterna, o Coritiba. Mas não foi só na teoria não, foi na prática também, né? Com quase 33 mil pessoas no Allianz Parque, o Palmeiras liquidou o jogo praticamente no primeiro tempo. Quando o Arthur, com 29 minutos, faz 1-0, aliás, o Arthur está numa grande fase, hein?
Ele chegou do Red Bull Bragantino e está fazendo gols. É o 4º gol dele no Campeonato Brasileiro. É o 3º, o Tiquinho Soares do Botafogo é o líder isolado com 6 gols. O Roger Guedes e o Hulk do Atlético Mineiro tem 5. E com 4 vem o Rafael Veiga do Palmeiras, agora o Arthur, os dois juntos. O Caleri do São Paulo e o Thiago Borbas do Red Bull Bragantino. Muito bem o Arthur. Aí o Rony, num cruzamento do Mike, fez 2-0 no primeiro tempo, jogo morto, tranquilo e tal. O Palmeiras ainda com o Rony chegou a fazer 3-0. E no finalzinho o Aleph Manga, que estava naquele negócio de participou ou não participou daquela coisa das apostas e tal, mas ele não foi punido. O Coritiba retornou, estava no banco de reservas, entrou e no finalzinho fez 3-1. Vitória para o Palmeiras, continua vice-líder, agora coladinho 19-21 com o Botafogo, enquanto o Coritiba 3 pontos, lanterna, tá 5 do Corinthians, que é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Então já está assim há mais de uma rodada, né? Quase 2 rodadas, a situação complicada. É lógico que a 9ª rodada a gente tem ainda mais 29 pela frente, mas quem cai lá embaixo e fica ali, né, patinando, você depois fica na obrigação de ganhar 2, 3 jogos seguidos para dar uma aliviada. E é sempre difícil num campeonato forte, como é o Campeonato Brasileiro. Do Palmeiras, vamos para o Galo, que é o novo 3º colocado, na vaga que era do São Paulo na rodada passada. E o Galo ficou com moral, porque ganhou o clássico contra o Cruzeiro por 1-0. Verdade seja dita, eu assisti o jogo inteiro. O Galo fez um gol com o Hulk cobrando falta, para mim uma falha do goleiro do Cruzeiro. O goleiro do nível dele não pode tomar um gol lá do meio da rua. Aí tudo bem que foi uma paulada, a bola veio com muita força, enfim. Mas o Atlético estava embaixo, tinha sido eliminado na Copa do Brasil pelo Corinthians, e aí o Hulk com 26 minutos faz 1-0. O jogo foi em Uberlândia, não foi no Mineirão. No segundo tempo, para mim o Cruzeiro foi muito melhor. O Atlético, no meu entendimento, fez muita cera. Poderia ter tentado propor o jogo, tentado explorar os contra-ataques e tal, procurou travar o jogo. O Cruzeiro tentou mais, arriscou mais, mas enfim, o Atlético acabou vencendo a partida com quase 35 mil pessoas lá no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Com a vitória, o Atlético subiu uma posição, está no G4 ali, fora da Copa do Brasil, pode concentrar agora em Libertadores e Campeonato Brasileiro, onde com 17 pontos, 3º colocado bem ali na tabela de classificação e pode vislumbrar agora com 2 competições até dias para treinar, um pouco mais de folga, embora ninguém queira, claro, ele não queria ser eliminado na Copa do Brasil. No Cruzeiro, que também foi eliminado na Copa do Brasil pelo Grêmio, o Cruzeiro deu uma desabada, ele caiu 4 posições na tabela de classificação e saiu do G6. O Cruzeiro ficou lá um tempo, hein? Ficou lá um tempo, agora é o 10º colocado com 13 pontos, a 3 de voltar para o G6. Lógico que está próximo ali, mas enfim, saiu pela primeira vez do grupo da Libertadores, o Cruzeiro. E fechando esse G4, o Grêmio. O Grêmio que entrou na rodada com 2 pontos a menos, 1 ponto a menos que o São Paulo, venceu o São Paulo de virada em Porto Alegre, e aí o Grêmio subiu para a 4ª colocação com 17 pontos, enquanto o São Paulo caiu de 3º, o São Paulo caiu para 8º com 15 pontos. É um pontinho de diferença, na verdade, do G6. Mas, de qualquer maneira, o São Paulo foi o time que mais perdeu posições na tabela de classificação. Ele caiu para 8º lugar, ele era o 3º, são 5 posições, uma derrota até um quanto assim, talvez, pelo segundo tempo que fez, injusta. Mas veja, o São Paulo faz 1-0 com o Caleri num cruzamento do Caio Paulista aos 14 minutos do primeiro tempo. E depois o São Paulo foi massacrado pelo Grêmio. Grêmio em cima o tempo todo, Rafael defendendo, e o São Paulo até que saiu um pênalti. O Alan Franco, fraquíssimo, o zagueiro argentino do São Paulo, fraquíssimo, cometeu um pênalti com a mão na bola na área, com os braços abertos. O Cristaldo cobrou, o Rafael quase defendeu, mas aos 30 minutos o Grêmio empatou. Depois, aos 39, aí o Rafael, que tinha feito grandes defesas na partida, falhou num chute do Reinaldo e o Grêmio faz 2-1.
Veio o segundo tempo, depois de tomar aquela pressão toda, aí o São Paulo já com o Pedrinho, garoto da base, né? Já com algumas mudanças táticas, em que pese os três zagueiros com o Alan Franco, o São Paulo é sempre um terror, mas o São Paulo criou, o Pedrinho mesmo mandou a bola no travessão, o São Paulo terminou o segundo tempo em cima do Grêmio, que foi se defendendo, um pouco de cera e tal, mas o Grêmio venceu o jogo. Vitória para o Grêmio maiúscula, entrou no G4 pela primeira vez, era o sexto colocado, entrou no G4 e tirou o São Paulo de lá, passando para a oitava colocação. Fechando o G4, os 4 que vão direto para a Libertadores, temos o Flamengo. No jogo de hoje espancou o Vasco por 4-1 e subiu 2 posições, agora é o quinto colocado, voltou para o G6. Né? E o Flamengo, assim, foi arrasador no primeiro tempo. Verdade que 10, 15 primeiros minutos o Vasco ficou em cima do Flamengo e o Flamengo só no contra-ataque, e o Vasco em cima. Até que o Pulgar acertou um chute de fora da área maravilhoso com 13 minutos de jogo e fez 1-0. Aí o Vasco morreu. Porque logo em seguida o Gerson também fez um lindo gol aos 16. E aí, na verdade, o gol foi do Ayrton Lucas, né? Foi dado para o Pedro, os jogadores foi lá, o Pedro, até eu acho que uma atitude antiética do Pedro falar. O Ayrton Lucas faz toda a jogada, chuta, ele tenta desviar, a bola assim resvala na chuteira dele, não interferiu na trajetória da bola, nada. O gol foi do Ayrton Lucas, mas o árbitro acabou dando para o Pedro. Pedro ganhou, tirou do companheiro um gol e 3-0 com 41 minutos. Aí um lançamento do Gerson aos 46, o Ayrton Lucas ganhou na corrida de toda a zaga do Vasco, um terror, né? O Léo Pelé, o xerife da zaga do Vasco, um terror. Aí o Ayrton Lucas, convocado para a seleção brasileira, melhor disparado, realmente o melhor lateral esquerdo na atualidade do futebol brasileiro, arrancou em velocidade, driblou o goleiro, fez um golaço, 4-0, matou, quer dizer, o jogo estava morto, fez 4-0. Chegou o segundo tempo, né? O Flamengo meio que largou, o Vasco, lógico, foi para cima. Aí teve um pênalti com 12 minutos de jogo que o juiz não deu em campo, mas aí que o VAR chamou que o Gerson tinha tocado o jogador do Vasco e tal. O Jair cobrou os 12 minutos, descontou. É verdade que ainda criou uma ou duas oportunidades para poder descontar, principalmente com o Pedro Raul, que fase horrorosa do Pedro Raul, fase horrorosa. E o Vasco 8 jogos sem vencer numa situação de penúria, enquanto o Flamengo festejou depois da classificação na Copa do Brasil. O certo é que foram quase 50 mil pessoas no Maracanã, num jogo de segunda-feira à noite, e para o Vasco caiu uma posição 19º com 6 pontos. Verdade que está 2 de Corinthians e Bahia ali, tá próximo de sair, mas o problema é que ele está ali faz tempo, né? Não está conseguindo sair. Até por isso eu estou achando que o Maurício Barbieri vai dançar. E o Flamengo subiu 2 posições, era a 7ª, agora é 5º, está no G6, boa campanha também, muito tranquilo. E fechando o G6, o Fluminense. O Fluminense que fez um bom jogo contra o bom time do Red Bull Bragantino. O jogo foi sábado. Se a gente teve quase 50 mil pessoas nessa segunda-feira, teve quase 30 mil pessoas no Maracanã no sábado, onde o Fluminense fez 2-1 em cima do Bragantino. O Fluminense também meio que liquidou o jogo no primeiro tempo. O Ganso fez um belo gol aos 26 e depois aos 32, após cobrança de escanteio do Ganso, a bola bate na trave e sobrou. O Felipe Melo fez 2-0. No segundo tempo, logo no comecinho, o Thiago Borbas fez um belo gol de fora da área, no chute de fora da área. O jogo ficou mais equilibrado, com chance dos dois lados, mas o Fluminense acabou garantindo a vitória. Vitória que fez também subir 2 posições. Ele era o 8º, agora virou o 6º, com os mesmos 16 pontos do Flamengo e com um atrás do Grêmio, que tem 17, e do Atlético Mineiro, que tem 17. O Palmeiras com 19 tem 3 e o Botafogo ainda está um pouquinho distante primeiro. Mas o G6 é Botafogo, Palmeiras, Galo e Grêmio no G4, Flamengo e Fluminense no G6. Essa briga promete, porque realmente está empolgante. Você pode ver que a toda rodada você tem modificação no G6 e no G4. Um entra, outro sai e tal. Uma derrota muda tudo para qualquer time.
Enquanto o Fluminense foi para o G6, o Bragantino caiu uma posição ao 11º com 13 pontos, mas também está a 3 pontos do G6, não é uma coisa assim tão complicada, né? Não é tão complicada. Aí você tem o Atlético, que ganhou do Botafogo na 7ª colocação com 15, um atrás de Flamengo e Fluminense. O São Paulo também com 15, um atrás de Flamengo e Fluminense, né? E você tem o Fortaleza, que manteve a sua 14ª colocação nesse final de semana, quando o Fortaleza, lá no sábado, fez um jogo ruim, mas muito ruim, contra o Bahia, 0-0, quase 40 mil pessoas lá no Castelão, um jogo marcado por lesões no primeiro tempo. O Guilherme do Bahia, de um choque com o goleiro do Fortaleza, teve que sair de ambulância. Nesta segunda-feira ele deixou o hospital, não foi nada grave, mas evidentemente quando é choque de cabeça, você precisa ir para o hospital, precisa passar por vários exames. Então ele entrou sábado no hospital e saiu hoje, nesta segunda-feira, mas tudo bem com ele. O Romarinho e o Vitor Hugo do Fortaleza também saíram machucados, enfim. O destaque foram as lesões, porque tanto o time do Vojvoda quanto o time do Renato Paiva, né, fizeram um jogo muito ruim. Pontinho para o Fortaleza, que o manteve na 9ª colocação com 14 pontos, a 2 do G6, está na briga, certo? E para o Bahia, 8 pontos, 15º, ele subiu um ponto, ele trocou uma posição com o Corinthians, mas os dois têm 8 pontos e os dois só são um ponto só à frente da linha do rebaixamento, o que é sempre muito preocupante, né? Fortaleza 14, o Cruzeiro que perdeu do Atlético, 10º colocado com 13, o Bragantino que perdeu do Fluminense, 11º com 13 também, e o Santos. Santos e Inter fizeram um jogo ruinzinho, viu? Ruinzinho na Vila também no sábado, acompanhei esse jogo completo. O Luiz Adriano, com 3 minutos de jogo, fez 1-0 para o Inter, num gol que o Bandeirinha anulou e o VAR demorou um pouquinho, mas confirmou o gol do Luiz Adriano, que realmente não estava impedido. E depois, aos 11 do primeiro tempo, em cobrança de falta, o Lucas Lima fez um belo gol. 1-1. Você falou, pô, o jogo vai empolgar. Primeiro tempo terminou horroroso, depois desse 1-1. Segundo tempo, nada de útil. E o Santos, que foi eliminado na Copa do Brasil, fez um pontinho. O Inter, que foi eliminado da Copa do Brasil, fez um pontinho também, mas com campanhas ruins do Campeonato Brasileiro. O Santos é o 12º com 12 pontos, já está mais de uma rodada para tentar se aproximar ou chegar no G6, e o Inter tem um ponto atrás, é o 13º com 11 pontos também. 11 pontos que o Cuiabá alcançou o Inter, porque o Cuiabá foi jogar com o desesperado Goiás na zona do rebaixamento lá em Goiânia, com 7 mil torcedores praticamente tentando empurrar o Goiás, mas com o gol do Daverson, o Cuiabá somou 3 pontos importantíssimos fora de casa. Melhor para o Cuiabá ainda, porque ele foi a 11 e afastou a 4 da zona do rebaixamento. Teve lá e agora está começando a sair, né? E deixou o Goiás lá, na 17ª colocação, com 7 pontos. Ou seja, no duelo do desespero, o Cuiabá se deu bem graças ao Daverson. O Bahia, que empatou, é o 15º, e o Corinthians, que no sábado perdeu do América. Depois de ganhar do Fluminense, depois de ganhar Fluminense no Brasileiro, né? Quando ele sai ali da zona de rebaixamento. Depois de ganhar também do Atlético Mineiro no tempo normal e ganhar nos pênaltis. Classificou na Copa do Brasil. Vai jogar com o América na zona do rebaixamento. O Corinthians tomou de 2-0. 2-0, um jogo que o América foi melhor, né? Criou mais oportunidades, teve mais chances de gol, só 7 mil pessoas quase, 6.800 lá no campo do América, no Independência, mas no segundo tempo, Danilo Avelar cobrando o pênalti. O primeiro tempo foi fraco tecnicamente, com poucas chances de gol. Mas no segundo tempo, Danilo Avelar cobrando o pênalti aos 28 e depois o Renato Marques aos 41, fizeram 2-0. O Corinthians teve um pênalti a seu favor, mas um pênalti daqueles mentiroso, daqueles que os árbitros marcam. É inacreditável com o VAR um árbitro marcar um pênalti daquele. Mas o Fábio Santos mandou a bola na lua, perdeu o pênalti e o Corinthians perdeu por 2-0. Vitória para o América, não tirou da zona do rebaixamento, mas o América subiu uma posição, tem 7 e está 1 de Corinthians e Bahia. Há uma rodada de poder sair, né? Para o América foi sensacional. Para o Corinthians, deixou ele uma posição só fora da zona do rebaixamento. O Corinthians tem 8, na zona do rebaixamento o Goiás tem 7, o América tem 7, o Vasco tem 6 e o Coritiba tem 3. Então Corinthians e Bahia com 8 tem que tomar cuidado, estão fora da zona do rebaixamento, mas a uma rodada a situação muda por completo.
Artilheiros, falei para vocês, Tiquinho Soares é o artilheiro isolado com 6 gols, Roger Guedes e Hulk com 5, Rafael Veiga, Arthur, Caleri e Thiago Borba tem 4. Essa é a briga da artilharia. E para a gente fechar, final de semana só que vem a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sábado temos Coritiba, lanterna, com o Santos numa situação ruim, sábado 16 horas, sábado 10 de junho. 18h30 de sábado, o Atlético Mineiro com o Bragantino. O Atlético Mineiro defendendo a sua posição ali dentro do G4, enfrentando um Bragantino que sonha em encostar ali no G6, 18h30. 18h30 também, o Bahia, desesperado para não entrar na zona do rebaixamento, recebendo o Cruzeiro, que precisa vencer para voltar ali a briga pelo G6. 18h30 do sábado também, Corinthians e Cuiabá. Dois times, o quê? O Cuiabá deu uma afastadinha com 11 pontos agora, mas o Corinthians tem 8. Precisa vencer o Cuiabá para alcançar o Cuiabá e se distanciar da zona do rebaixamento. Porque se o Corinthians não vencer, fatalmente deve entrar na zona do rebaixamento. Sábado, 9 da noite, o líder Botafogo pegando Fortaleza. Jogo difícil, né? Mas o líder, se vencer em casa, segue na liderança tal, e apaga tudo que aconteceu na última semana, quando foi eliminado na Copa do Brasil e perdeu no Brasileiro. Mas vai enfrentar um Fortaleza, né? Um Fortaleza sempre difícil e que precisa vencer para entrar novamente no G6. Jogo das 9 da noite do sábado. No domingo, 11 da manhã, o América pegou no Atlético Paranaense. O América precisa vencer para sair da zona do rebaixamento, mas vai pegar um Atlético Paranaense que precisa vencer para voltar para o G6. Jogo importante também. Domingo, 16 horas, São Paulo e Palmeiras. Olha que jogão no Morumbi. São Paulo saiu do G4 e não ficou nem no G6, foi parar na 8ª colocação. Mas ele tem 4 pontos atrás do Palmeiras. Se vencer o Palmeiras, ele cola no Palmeiras e fatalmente vai entrar novamente, pelo menos no G6. Né? O Palmeiras, em contrapartida, vai torcer para o Botafogo tropeçar no sábado, no domingo, vencendo o São Paulo, ele é o novo líder. Então, jogo importantíssimo, São Paulo e Palmeiras, domingo, 16 horas no Morumbi. 16 horas também o jogo do desespero, Inter, precisando somar pontos para ficar pelo menos no meio da tabela, vai jogar em casa contra o desesperado Vasco, zona de rebaixamento. Olha que jogo pro Vasco, hein? Domingo, 18h30, o Goiás, zona de rebaixamento, pegando o Fluminense, que está no G6 e está ambicionando voltar para o G4. Então, Goiás e Fluminense em Goiânia. E no domingo também, a gente tem às 18h30, fechando essa 10ª rodada, o Flamengo no Maracanã, recebendo o Grêmio. Flamengo 16 pontos, quinto, Grêmio 17 pontos, quarto. Uma briga pelo G4 aí, entre Grêmio e Flamengo, Flamengo e Grêmio no Maracanã. E assim que acabar Flamengo e Grêmio, claro, domingão eu venho e passo todos os detalhes para vocês da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!